Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô chique nos últimos. Pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra tá contando um pouco como foi a viagem que eu fiz pra Argentina. Eu, minha esposa e meus filhos. Nós fomos agora no Carnaval de 2025. Para Buenos Aires. E eu quero estar passando para vocês mais ou menos a experiência que nós tivemos, algumas dicas, né? Você que está pretendendo fazer essa viagem, tem vontade de ir, né? Assiste aí, que a gente vai estar esclarecendo muitas dúvidas do pessoal aí, beleza? Bora lá. Então pessoal, é o seguinte, eu e minha esposa, a gente estava vendo alguns pacotes de viagem para viajar aqui pelo Brasil. Porto Seguro, Jericoacoara, Maragogi, esse tipo de lugar lá no Nordeste. Só que, gente, é muito caro. É muito caro. Vocês não ligam não no vídeo? É que eu tô passando uma rodovia aqui e a rodovia é muito ruim, tá? Pra vocês verem. Tô aqui chegando tô aqui no estado de Santa Catarina, chegando no meu destino. É isso aqui. Então, a gente tava procurando esses pacotes. Esses pacotes de viagem, o que acontece? Saía na faixa de 16 mil, 18 mil. Era muito caro. Muito caro. Aí eu pensei, não custa a gente calcular, ver quanto que sairia uma viagem para Buenos Aires. Aí eu comecei a pesquisar. Uma viagem para Buenos Aires, se você for pagar um aéreo, se você quiser ir de avião, né? Claro, é mais caro. Vou ser bem sincero, bem mais caro. Hoje uma passagem de avião para Buenos Aires, você não vai pagar da minha região ali. Daí no caso eu teria que pegar em Londrina e tocar até fazer uma escala em São Paulo para depois Buenos Aires. Não fica por menos de 7 a 9 mil reais. Aí no caso, eu, minha esposa e meus filhos, duas crianças, né? Uma de 11 e uma de 9. Aí o aéreo eles vão pagar a mesma coisa de um adulto, né? Então, eu comecei a ver a possibilidade de eu ir de carro. E comecei a pesquisar questão de rodovia, questão dos itens obrigatórios para mim estar dirigindo lá, quais as documentações que eu iria precisar, se eu iria precisar daquele permissão internacional de dirigir, o PID, né? Então vamos lá, pessoal. Por que eu decidi ir de carro? De carro eu gastei R$2.500 ida e volta até Buenos Aires e voltar. Vinícius, mas só isso? Só. Gastei só isso. Por quê? Porque é o seguinte, os pedágios lá, você vai fazer um câmbio aqui, então você já vai ter que trocar esse dinheiro, correto? Aí isso depende também muito do câmbio que você fizer. Pelo que eu fiz aqui, pela uma firma lá de Londrina que fica no Shopping Plaza, eu fiz o câmbio lá com eles, saiu R$1,180, né? Pela Western Union saiu R$1,214. E
pelo cartão da Nomad saía 1 por 200. Ou seja, pela conta que eu fiz, quando eu abastecia meu carro lá, que na época a gente pegou o combustível a 1.280 pesos o litro, quando a gente abastecia com o dinheiro desse câmbio que eu fiz, eu pagava 6,50 no litro da gasolina. Lembrando que lá só tem dois tipos de gasolina: nafta super e nafta infinia. A nafta super, ela é a gasolina com 95% de octanagem. A nafta infinia, ela é com 98% de octanagem, né, de pureza no caso. Então, eu optei pela nafta super com 95%. Por quê? O nosso carro no Brasil é acostumado com álcool com água, gasolina com álcool, né? 30% de álcool, 20 e poucos por cento de álcool. Eu falei, pô, meu carro não vai. Muito luxo pra ele. Aí eu optei por usar essa de 95%. Quando eu abastecia, ela saía na faixa de 6,50 com o dinheiro do câmbio que eu fiz em Londrina. Quando eu usava o cartão da Nomad, ela caía para R$6. E quando eu usava o dinheiro da Western Union, ela caía para 5,50. Aí o câmbio maior que eu fiz foi pela Western Union, né? Lembrando que tem muita gente que opta por fazer o câmbio Blue. O que é o câmbio Blue? É o câmbio paralelo lá. Por exemplo, tem gente que vai nas lojas, igual eu fui naquela estátua da Mafalda, né, que fica no bairro de Santelmo, perto do mercado de Santelmo, acho que umas 2 quadras pra cima, fica aquela estátua da Mafalda que eu fui levar meus filhos lá pra tirar foto. Quando você, ali do lado tem uma loja de açaí, sorvete ali e tal, que eles fazem câmbio. Eles fazem câmbio tanto pela Western Union quanto por eles mesmos, né? Só que quando a gente chegou lá, eles falaram assim, ó, o Western Union acabou. Acontece muito isso aí, da Western Union ter acabado o dinheiro. Aí a gente tinha que pegar e trocar, né, ter real para trocar. Aí eu peguei e troquei pelo real, né? Eu tinha um pouquinho em real e troquei. E eu peguei uma época bem complicada, porque foi uma época que tava tendo carnaval. E daí lá se comemora o carnaval, só que não se comemora a quarta-feira de cinzas. Mas o feriado de carnaval eles comemoram, né? Não como no Brasil, né, com festa, dança e tal, mas sim como feriado. E daí fica tudo fechado, então a gente não conseguia fazer o câmbio, né? Eu não conseguia a loja da Western Union para sacar o dinheiro que eu tinha depositado aqui no Brasil. Então o que eu fiz? Eu comecei a usar o cartão da Nomad e comecei a usar o dinheiro que eu tinha levado em espécie para fazer câmbio. Então lá é o seguinte, pessoal, eu aconselho a pessoa fazer o câmbio pela Western Union, só que se conseguir trocar aqui na divisa, em Porto Iguaçu, é menos fila. Ou se a pessoa puder trocar lá tem uma perto da Plaza de Maio, a Praça de Maio, né, que é na tradução, lá em Buenos Aires, tem uma lotérica, né? Nessa lotérica a gente conseguiu trocar bem tranquilo. Já nos outros lugares conveniados da Western Union a gente não conseguiu, né? Muitos estavam fechados, outros não tinha dinheiro. E normalmente quando você vai trocar, igual por exemplo, R$2.000, eu acho que o limite lá acho que é 20 na Western Union, ou 5.000, coisa. Se você for trocar R$2.000, vai dar na faixa de 440 mil pesos. Então leva uma bolsa que vai dar volume.
Então a questão do câmbio é essa, pessoal. Eu aconselho a pessoa hoje ter um cartão da Nomad, que é um cartão internacional. Esse cartão você deposita o dinheiro nele, você faz um Pix para essa conta sua, você converte ele em dólar, e esses dólares você vai usar ele vai converter automaticamente na hora que você estiver gastando em outros países. Por exemplo, se estiver na Argentina, vai cambiar em peso. Se estiver no Paraguai, vai cambiar em guarani. Se estiver no Chile, peso chileno, né? Se estiver na Europa, euro, e assim por diante. Então, eu aconselho a pessoa a ter esse cartão, porque é um cartão que facilita bastante, né? Você pode tanto recarregar ele com dinheiro, com Pix, quanto com cartão de crédito. Só que o cartão de crédito demora mais ou menos 3 dias, né? Pra cair, né? Aí é bem interessante. Em questão do câmbio paralelo, não cai na besteira de trocar na rua. Tem muita gente lá que só de bater os olhos na gente, eles sabem que a gente é turista. Tem muita gente lá que eles olham pra gente e falam assim: vamos fazer câmbio e tal. Na hora parece tentador, né? Oferecer o dinheiro ali na hora e tal. Só que muitas das vezes eles dão um dinheiro falso. E a gente não sabe distinguir nem o dinheiro brasileiro, se é verdadeiro ou falso. Agora você imagina o argentino, né? Então eu não aconselho a pessoa pegar o dinheiro, fazer o câmbio no meio da rua. Assim, numa loja ou pela Western Union é o mais apropriado. Em questão de lugar para se ficar lá, a gente ficou no bairro de Palermo, né? Alto Palermo, né? Lá tem Palermo Hollywood, tem Palermo Sorro, tem o Alto Palermo, tem o Palermo. Então é um bairro, eu acredito que seja o maior bairro dali da cidade, com várias divisões, né? Tem a parte que é mais tranquila, é onde a gente ficou. Tem a parte que é mais badalada, onde tem bar, restaurante, essas coisas. A gente ficou na parte mais sossegada. Aí eu aconselho, tem 3 bairros ali muito bons pra se ficar: Palermo, Recoleta e Porto Madeiro. Aí vamos especificar. Palermo é um bairro bom, porém, dependendo do lugar, é caro. A gente ficou num lugar ali que ficou bom e barato. Pegamos um Airbnb, era uma casa com ar-condicionado, 2 quartos com ar-condicionado, sala com ar-condicionado, varanda com ar-condicionado. Pegamos tudo torneira a gás, né? Tudo com aquecimento a gás, tanto as torneiras quanto o chuveiro. Então, pessoal, a casa lá era bem aconchegante, uma casa bem legal, muito boa. A gente ficou 5 dias e pagamos um total de R$1.480. Então foi um preço muito bom. Lá em Porto Madeiro é um bairro novo, né? É um bairro bom, porém caro. E lá a estrutura é toda uma estrutura mais nova, mais atualizada, né? Então é mais caro. Aí temos também Recoleta. Recoleta é um bairro muito bom, é perto de vários pontos turísticos. Mas Palermo não é perto de ponto turístico? Então, alguns sim, igual por exemplo a Florale Genérica é perto. Ali o Rosedal é perto. A
ali onde era o antigo zoológico, né? Que hoje é o parque da cidade ali, é perto. Só que a gente ia de Uber. Por quê? Porque como é uma cidade que a gente não sabe onde tem radar, como é e tal, eu optei por andar de Uber. Você gasta um pouquinho mais, mas tipo assim, se for somar tudo, a gente gastou acho que R$200 de Uber, né? Em 5 dias. Vale a pena. Pessoal, questão de alimentação. É caro. Tem muita gente que foi antes dessas altas que tiveram lá, que fala que era barato e tal. Hoje se iguala ao Brasil para mais. Igual só que assim, a gente tem como escolher algumas coisas. Por exemplo, eu comprei refrigerante que valia de 2 litros, eu paguei 12, 13 reais. A Sprite eu paguei 28. Então, aí vai do seu gosto. A Coca-Cola você vai pagar uns 28, 30, né? Convertendo. A carne, a gente cozinhou em casa alguns dias, porque lá não tem. A base do almoço deles lá seria empanada, medialuna e pizza. Nos primeiros dias, ok, top. Dá 2 dias você já quer saber do arroz e feijão. Feijão a gente não achou. A gente foi no Carrefour, não achou. A gente comprou arroz e macarrão para fazer. E compramos peito de frango empanado. Mas pessoal, o pessoal de lá não gosta de sal, eu acho. Porque tudo deles não tem sal. Então, mas assim, você vai. Da primeira vez a gente sofreu, na segunda vez a minha esposa já temperou, né? Aí já ficou show de bola. Em questão de segurança lá, é uma cidade muito tranquila. Ali esse bairro Palermo, eu mesmo fiquei nesse Airbnb que eu fiquei, o meu carro ficava 1,5 quadra da onde a gente ficou. Eu saí 3 horas da manhã para ir buscar o carro, que a gente foi numa cidade vizinha lá. Vizinha entre aspas, né? Dava 350 quilômetros, que é sentido Mar de la Plata. A gente foi em San Clemente de Tuyú. Lá é onde tem o mundo marinho. É um ambiente igual o SeaWorld lá de Orlando, só que aqui perto da gente. Lá tem orca, lá tem golfinho, show de golfinho, show de orca, leão marinho, pinguim. Aí a gente que tem criança, compensa levar lá. A gente levou eles lá. Então eu saí do hotel, do Airbnb, às 3 horas da manhã para buscar o carro. E por incrível que pareça, eu vi 2 pessoas vindo na minha direção. Na hora a gente fica até meio assustado, né? Comparando ao Brasil. Quando chegou perto era a polícia, né? O policiamento lá é 24 horas. O policiamento na Argentina é uma coisa que funciona. Por exemplo, em questão de rodovias, todo viaduto que você passa, embaixo tem uma base de polícia. Toda saída e entrada da cidade tem uma base policial. E eles param mesmo. Aí vamos num ponto polêmico agora, que todo mundo fala: ah, mas se eu for pra Argentina só com minha identidade eu entro. Queridão, você entra, mas você não faz nada. Você entra lá para ir em Porto Iguaçu. Você entendeu?
A pessoa tem que botar na cabeça que ela vai entrar e vai em Porto Iguaçu, vai comer um lanche e vai voltar embora. O hotel dela lá em Foz do Iguaçu. Lá a gente foi abordado trocentas vezes e todas as vezes o policial pediu passaporte. Ele pedia passaporte, eles pediam, primeiro eles pediam DNI. Aí a gente, quando a gente tava sem carro, né, que eles não tinha placa pra se orientar, eles pediam o DNI. Aí é o documento nacional de identificação. Como a gente não tinha, a gente falava que a gente não tinha, eles já pediam o passaporte. O passaporte eu optei por tirar, tanto meu quanto dos meus filhos, da minha esposa, porque na hora da imigração, você estando ali com o passaporte, eles lidam com aquilo ali todo dia. Então é mais fácil de você passar, é mais ligeiro, é mais rápido. Agora com a identidade, cada país tem o seu jeito. Igual agora que eu troquei minha identidade, fiz aquela identidade nova. A identidade nova já tem o número da identidade, agora é só o número do CPF. Então, até você explicar e tal, por isso que eu optei pelo passaporte. Pra fazer o chip, eu fiz um chip internacional lá. Eu comprei um chip lá e fiz como turista, um chip da Claro. Porque a gente também pretende voltar esse ano mais uma vez, né? E ano que vem eu vou pro Atacama de moto. Então eu vou precisar desse chip. O chip, para fazer ele lá, você precisa tirar uma foto com o seu passaporte. Assim, desse jeito aqui, com o passaporte aqui. Você tem que tirar uma foto para mandar para eles. Para comprar no mercado, eles pedem a numeração do passaporte. Pelo menos o Carrefour, o Couto, pediram. Então, eu optei pelo passaporte por isso. É muito mais prático, né? Então, a pessoa que fala assim, eu posso entrar com a identidade, pode. Só que você vai ter o mesmo desenvolto lá dentro, você vai se desenvolver, tudo que com o passaporte, será que vai ter a mesma coisa com a identidade? Pode ser que sim, mas pode ser que dê alguma complicação, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, pessoal, eu aconselho a pessoa que puder ir, vai, que a gente fez uma viagem 5 dias em Buenos Aires, né? A gente saiu de casa no sábado. Eu tinha um casamento de um amigo meu para ir. Pousamos na cidade vizinha e saímos no domingo pela manhã. Eu fui pousar na cidade chamada Mocoretá, no domingo à noite. Na segunda a gente terminou de chegar em Buenos Aires. Chegamos lá para mais ou menos umas 3 horas da tarde. Quando a gente ficou 5 dias lá, aí viemos embora. Antes fomos lá perto de Mar de la Plata, lá em São Clemente de Tuyú. É uma cidade litorânea. Aconselho quem puder ir, vá, que não vai se arrepender, bem legal. O conselho, não almocem no restaurante lá dentro, levem um lanche, levem uma fruta, levem alguma coisa da casa, um salgado para comer. Não como no restaurante. Eu fui comer lá no restaurante sem saber. Paguei R$550 no almoço, eu, minha esposa e meus filhos. E péssimo almoço, né? Todo mundo deixou, não deu para comer tudo. Horrível o sabor. Depois a gente viu o pessoal comendo lá pro lado de fora, a gente não sabia. Mas vale a pena ir lá sim, conhecer. Voltamos e paramos em Foz do Iguaçu. A gente ficou 2 dias em Foz, para levar as crianças na Catarata, na Itaipu. Então com esse passeio todo, muitas pessoas vão falar assim, mas isso deve ter ficado uma fortuna. Não, eu gastei R$10 mil, né, no
passeio. E passeio de uma semana, 8 dias, foi gasto R$10.000. Se eu fosse ficar 7 dias em Jericoacoara, 18 mil. Então, só para vocês terem noção como que tá funcionando hoje. A Argentina tá cara? Tá. O Brasil tá mais caro ainda, tá? Então, não vai pela outra coisa, gente. Não vai pela onda de influenciador aí. Ah, é porque não compensa. Será que a Argentina compensa? Compensa. Compensa. Você tá conhecendo uma cultura nova. Você tá conhecendo um país novo. Você tá aumentando o teu nível cultural. E vale a pena. Vale a pena. E mesmo que fosse o mesmo preço do Brasil, valeria a pena, né? É que assim, todo lugar, quem quiser gastar, gasta. Quem não quiser, não gasta. Quando a gente viu que ia ficar muito pesado comer no restaurante todo dia, eu acho que assim, alguns influenciadores têm vergonha de falar isso aí. Tem vergonha de falar pra não falar assim, esse cara tá pobre, é pobre. Tá. Eu falo, eu sou pobre, mas eu quando eu vi que o troço ia ficar caro pra comer no restaurante todo dia, a gente vai fazer comida em casa. Uma Cubes lá, eu paguei R$20 num latão de 500 ml. Eu achei uma cerveja chamada Schneider, eu paguei 12 num latão de 750, né? Por mais que agora também eu não tô bebendo cerveja, mas naquela época eu tava. Outra coisa, eu comprei vinho. Você não precisa escolher os mais caros, você pode escolher o mais barato. Doce de leite, você vai comprar lá no Caminito, é mais caro. Você vai comprar numa loja lá no centro, você vai pagar mais barato. Então, tudo isso é questão de você pensar. É questão de você procurar saber, se informar, né? Igual, por exemplo, se você, como disse o nosso presidente, se você achar que tá caro, não compra, né? Mais ou menos por isso, por aí. Mas assim, pessoal, se me perguntar, é caro? É carinho, sim. Mas vale a pena? Vale muito. Vale muito. Aconselho aí. Irei voltar esse ano, não para Argentina. A gente vai passar por lá. Eu vou para Santiago. Quero conhecer o Chile. Então a gente vai estar indo para lá. Provavelmente a gente vai estar voltando pelo Uruguai para conhecer o Uruguai. E na volta, em janeiro, provavelmente eu estarei indo para Antofagasta de moto, né? Conhecer São Pedro do Atacama, Antofagasta, Paso de los Libres, todos esses lugares. Então é isso, pessoal. Mais algumas dicas eu vou estar passando depois nos próximos vídeos. Vou estar falando para vocês algumas dicas de lá, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, só põe nos comentários que eu vou estar respondendo as dúvidas. Beleza? Quem quiser seguir no Instagram também, tem algumas fotos lá, né? Vinícius Faria __. Quem quiser pode estar seguindo lá. Beleza? Pessoal, bom dia pra vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo.